Começa agora o programa Saúde e Bem-Estar. O melhor para a sua saúde e um momento agradável para o seu bem-estar. Programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação: Aniete Roma e Sônia Santos. Saúde e Bem-Estar. Bom dia, amigos. Aqui é Aniete Roma, junto com Sônia Santos. Hoje eu estou só no estúdio e Sônia em casa, cumprindo as normas estabelecidas. E queremos agradecer a Deus por estarmos aqui. Agradecemos a uma equipe maravilhosa que nos faz o programa, faz essa organização linda para a gente estar aqui com vocês. Mas agradeço a Deus vocês estarem aí com a gente, porque a gente faz para vocês. Então é um trabalho que a gente faz de coração para o seu coração. Vamos fazer o nosso trabalho hoje sobre o fogo. O tema é o elemento fogo. Mas para a gente começar esse tema, essa abordagem que nós vamos falar na vida material, na vida espiritual, né, desse sagrado fogo do coração, nós vamos iniciar com uma prece. Sônia, pode fazer uma prece para a gente? Já sentindo a presença calorosa e amorosa dos nossos amigos espirituais, que nos aquece na manhã de hoje, vamos então dizendo: olá, Senhor. Mais uma vez aconchego a Ti, porque sei que somente assim a chama da fé irá atuar em todo o nosso ser, aquecendo o nosso coração, agasalhando a nossa alma, trazendo a segurança e o amparo para seguirmos nesta caminhada do aprendizado, tão necessário para sermos mais felizes no hoje do que fomos no ontem, e renovar a nossa esperança para tudo que iremos ter no amanhã. Que o calor do Teu amor, Senhor, nos cubra de bênção, agora e sempre. Que assim seja. Mas hoje nós vamos falar do fogo. Nós falamos da água há 2 programas atrás, não é isso? Quem quiser ouvir o programa sobre água, tá lindo. Eu adorei. E hoje a gente vai falar do fogo, elemento fogo. E o que é fogo? O fogo, nós sabemos desde a antiguidade que o nosso planeta era uma bola de fogo que se resfriou e depois formaram-se os rios, oceanos. Mas a gente começa nesse processo que o planeta era uma bola de fogo. Conta pra gente, Sônia. A gente sabe que dentro dos nossos livros, dentro da codificação, nós temos em Gênesis falando sobre o fogo. Temos na Bíblia e temos também no livro Gênesis. Sônia, comenta para a gente sobre isso no Gênesis. Tá, vamos lá. É no capítulo 7º da Gênesis. A Gênesis é um dos livros da codificação. Né? De Kardec. Para quem não sabe, né? A Gênesis, ela aborda os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, é no capítulo 7, no item 15, estado primitivo do globo. Vamos lá. O calor que aumenta à medida que se penetra no interior da Terra e que a uma certa distância da superfície atinge uma temperatura muito alta, as fontes termais, tanto mais quente quanto bem de maior profundidade, os fogos e a massa de matéria fundida e abrasada que escapam dos vulcões, como por vastos suspiros ou por rachaduras produzidas por certos tremores da terra, não podem deixar dúvidas sobre a existência de um fogo interior. Torna-se evidente que o estado primitivo de fluidez ou de moleza da terra teve por causa a ação do calor e não a da água. A terra era, pois, em sua origem, uma massa incandescente. Em consequência da irradiação do calor, chegou ao que chega toda a matéria em fusão. Pouco a pouco se resfriou, e o resfriamento naturalmente começou pela superfície, que endureceu ao passo que o interior permaneceu fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão saindo todo vermelho da fornalha, e cuja superfície se apagou e se resfriou ao contato do ar, que sendo então quebrado, encontra-se o interior ainda em brasa. Isso foi lido no item 15
e no item 17 do estado primitivo do globo terrestre. Está em Gênesis. Então, e isso é a formação do nosso planeta. Então, começamos por aí. Depois formou a água, depois formaram os rios e os mares. Mas também a gente tem que entender o que é fogo. O fogo é uma rápida oxidação, né, de um material, combustível, liberando luz e calor e os produtos dessa reação, ou seja, os gases. Mas ele precisa de um comburente específico, que é o oxigênio. Então, o oxigênio é fundamental para que haja fogo. E aí, a gente tem, então, esse aspecto químico, é uma reação química, o fogo. Né? E ele vai liberar a luz. E o que é essa luz? São fótons, é onda eletromagnética. Então, que ele vai se liberando. Quando libera a luz colorida, que a luz muda de cor, vai depender do elemento químico que está ali, né, sendo consumido, que está em combustão. Então, nós temos produtos, material combustível. Então, material combustível normalmente é papel, madeira, plástico, né? Ou mesmo a gasolina, que a gente sabe, o óleo. Então, são produtos combustíveis, material combustível. E o comburente, a gente sabe, é o oxigênio. Então, vai depender desse oxigênio. E a gente sabe que o homem das cavernas, lá na Idade da Pedra, então, depois que o mundo se resfria, o globo, a bola, né, de fogo, e vão se formando, a gente entra na Idade da Pedra, pedra lascada, pedra polida, a era do metal, né, do cobre, do ferro. Então, vai evoluindo. O planeta, o homem que era homo, aquele ser ainda meio macaco, depois se torna o Homo erectus, então, e até chega no homem moderno, anatomicamente essa aparência que a gente tem, que é chamado homem moderno, né? Não mais aquele aspecto primitivo do homem das cavernas. Então, nessa era de pedra é que o homo, né? Depois eu venho para o Homo erectus, depois nós temos o Homo sapiens, né? Então, passa toda essa era neolítica, né? Essa era que vai dessas conquistas do ser humano aqui na Terra, desse espírito em evolução. E ele vai conquistando esses produtos até que um dia ele bate uma pedra na outra, ele lasca, ele consegue uma faísca e nessa faísca ele entende aquilo virou fogo, né? Ele põe fogo depois com madeira bem dura, ele consegue também fazer aquele atrito e começar a produzir o fogo. Mas isso data de mais ou menos 400 mil anos atrás. Até que o homem conseguisse fazer do fogo um elemento útil, data de mais ou menos há 125 mil anos atrás. Para o homem conseguir... Olha, gente, vocês estão pensando que a gente dá salto quântico? Olha a evolução, como é arrastada. O povo quer virar anjo numa encarnação só. Fala sério, não dá. Vamos então, devagar com isso. Gente tem um ditado que diz que que a natureza não dá saltos, né? Exatamente. É necessário. Então, vocês imaginam, como que o povo sabe disso? Como ainda brinca, teve foto, não tinha internet, não tinha nada, como sabe disso? É marcação para o carbono 14, a gente sabe. Então, pela marcação, então, eles sabem as idades, as eras e como tudo funcionou. E era a era neolítica, que compõe todo esse aspecto. Até que ela passa, ele muda, né? Ela já vai mudar para uma fase mais moderna, vamos dizer assim, quando o homem conseguiu fazer a escrita. Aí mudamos de fase, entramos na fase do Homo sapiens. Mas é bastante importante esse elemento. Você imagina, Sônia, há 125 mil anos atrás que o homem começou a aprender a cozinhar. Aí que ele entendeu que ele podia cozinhar os alimentos. Porque até então o fogo não tinha utilidade. Então, você vê, o Homo erectus, né, ele fica em torno de quase 300 anos, 275 mil anos, usando o fogo, criando fogo, mas sem utilidade. Enfim, vamos lá. Aí a gente passa uma fase que é muito sofrida, porque depois que o homem entende
a evolução do fogo e começa a ver como fonte de preparação de alimentos, mais ou menos isso, nós temos a data de 5.000 anos antes de Cristo, né? Os povos que estavam aqui, celtas, egípcios, e já faziam rituais espiritualistas com o fogo. Por quê? Porque o fogo é símbolo de luz. Como símbolo de luz, as civilizações que vieram para o nosso planeta já trazem esse aspecto cultural religioso. Então, esse aspecto cultural religioso que faz com que a gente hoje tenha uma certa reverência a algumas religiões, algumas seitas, alguns rituais em relação ao fogo. Então, foi trazido para a gente por espíritos já de culturas e civilizações extraplaneta. E aí a gente sabe que para eles já simbolizavam luz. Mas dentro desse processo de evolução, a gente sabe desde a Idade Média as torturas que se faziam com o fogo. Mesmo para essas civilizações, usavam o fogo como elemento de tortura. E até hoje, né? Até hoje a gente sabe que tem ainda alguns rituais com fogo e ainda com elementos de tortura, infelizmente. Mas nesse processo, a gente sabe das guerras, a gente sabe que na Idade Média foram torturadas pessoas em fogueiras, né? Principalmente a nossa querida Joana d'Arc, que passou por essa experiência. E então, né, tem registro na história. Que nessas guerras que você mencionou na Idade Média e tal, para que houvesse armas, tipo espadas, né, flechas, tudo teve que passar pela transformação, o ferro teve que passar pela transformação do corpo. Sim, criação, né? De espada, de armaduras, né, de toda a roupa de ferro deles, né? Tudo era transformado através da ação do fogo. E mesmo assim, as guerras, eles faziam aquelas bolas de fogo, canhão, aquela catapulta, né, que chama, mandava aquelas bolas de fogo assim, em cima das pessoas, acabando com tudo. Então, usaram o fogo de tudo que é jeito, né? O elemento existe, a gente fala sempre que ele é amoral. A moralidade, quem dá é o homem, de acordo com o seu nível de moralidade. Então, o nível de espiritualidade de cada um é como você vai fazer uso daquele elemento. O elemento está aí na natureza, a serviço do homem. Então, a moralidade é de cada um e como cada um vai utilizar esse elemento. Né? E a gente sabe também que na igreja, a igreja tem o símbolo do fogo. A gente entra na igreja, agora é luz, né? Não tem, é simbólico. Mas sempre tinha um fogo queimando, uma vela queimando. Porque é símbolo que Deus está presente, o Espírito Santo está presente. Hoje a gente chega e tem uma luzinha vermelha, né? No altar, em algum lugar, simbolizando essa luz, essa energia do fogo, que é um trabalho também muito antigo. Claudinha, nós temos pessoas junto com a gente, já nos dando bom dia. Pode falar pra gente? Posso. Olha, a gente já tem algumas pessoas aqui mandando seu bom dia. A Daniele Ramos. Oi, bom Dani. Dia, meninas. Obrigada, do menino. Sônia Regina Abreu, ela também manda um bom dia. A nossa amiga Ed Moreno. Bom dia, meus nobres amigos e amigas, Rony, Sônia, Aniette, Claudinha e todos os participantes de hoje. Abraços. Beijo, Ed. O Ed também dá um feedback. Ele fala que o programa Saúde e Bem-Estar de hoje está com imagem e som impecável. Maravilha. Obrigada, Ed. Obrigada. A Clarice Araújo também manda o seu bom dia. Bom dia, Clarice. A Marina de Souza. Bom dia. Sônia, adorei seu novo cenário de fundo. Na realidade, ele sempre esteve aí, só que não dava para a gente mostrar, porque as tomadas não estavam adaptadas, né? Agora, como eu precisei realmente ficar nesse estúdio improvisado aqui, então fizemos um cenário mais aconchegante, né? Mas ficou bacana. Bem, e a Rosana Ali. Bom dia, que fantástica aula, excelente lembrança a entender a Terra em regeneração. Gratidão, pessoas queridas, forte abraço. Abraço, Rosana. Muito legal, né? Mas a gente
tem um calor no coração por esses amigos, né? Amigos queridos que estão junto com a gente, e vamos curtir o programa até o fim, mas continue conversando, que aí, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem comentar alguma coisa, vamos fazer um bate-papo bem gostoso, bem informal, né? Oi. Eu coloquei aqui, não sei, não posso te dizer que é filosoficamente, mas... Eu já ia te chamar para isso. Eu sei que você tem uma parte filosófica, é filosófica, linda. Vamos falar que é o fogo, filosoficamente. Não é de minha autoria, tá? Isso. Mas você gostou e vai compartilhar com a gente. Então, sim, com certeza. Olha, eu coloquei assim. Fogo é um nome que leva o princípio ativo do universo. O primeiro elemento que nasceu do éter foi o elemento fogo, que, assim como todos os outros elementos, não se manifesta unicamente na forma física em que nós identificamos, mas de muitas formas, tanto no mundo físico quanto nos mundos sutis. Em tudo que existe, a característica básica deste elemento são o calor e a expansão. Do fogo surgiu a luz e o fluido elétrico, ambos através de sua expansão. Em seu princípio ativo é criador, gerador e construtor. Em seu princípio passivo é desagregador, exterminador e destrutivo. É aquilo que você comentou agora há pouco, né? Fogo, tudo que é dinâmico, vibrante, mutável. Uma pessoa com forte elemento fogo será cordial, atenciosa, capaz de entusiasmo e excitação, está bem consigo mesmo. Esse finalzinho fui eu. Porque depois nós vamos falar sobre a medicina chinesa e as pessoas tipo fogo, de personalidade tipo fogo, né? Nós vamos ter um momento nosso de fazer o psicossomático desse elemento fogo. Bem legal, Sônia. É um texto muito legal. Depois quem sabe a gente encontra o autor. Mas é bem legal o texto. Mas... vamos continuar, a gente tem um trabalho interessante sobre o fogo, lembrar hoje, né, nos tempos mais modernos, que nós temos em torno de 5 milhões de quilômetros quadrados, hoje são queimados, de área queimada no planeta, por ano. Então, é muita coisa, e lembrar que para o fogo acontecer, ele está queimando oxigênio. O componente é o oxigênio. Tudo bem que nós vamos ter elementos, né, os produtos da queima, mas temos que pensar e que o processo seja para benefício, que tenha um objetivo, que tenha algo útil, né, para um bem comum. Senão, será apenas, nós vamos perder o oxigênio do nosso planeta e liberar gases não saudáveis. Então, isso é muito sério, né? Muito sério como que o ser humano lida com o fogo ainda em certas situações. Mas é bastante interessante. Oi. Você mencionou algo que me fez lembrar, acho que foi no final do ano passado, porque as coisas, infelizmente, este ano, em questão de tempo, tá meio, né? Então, eu não sei dizer se é no final do ano passado, mas eu sei que foi no ano passado. Nós tivemos, por causa da fumaça que estava acontecendo da queimada no Amazonas, a floresta Amazonas, nós chegamos a ver perto aqui, né? Perto de nós, no nosso ar, aquela fumaça, aquela nuvem preta chegando até nós, né? E foi o efeito da queimada lá no Amazonas. Você lembra disso? Olha, foi muito, se foi de lá, não me lembro. Assim, preocupante, porque a poluição aumentou demais, deu em todas as mídias. Então, foi assim uma coisa muito, muito preocupante. A gente tem que... A nossa poluição, né? As pessoas chamam... Tem pessoas que têm a prática de limpar terrenos colocando fogo. Né? Isso já é proibido. Né? A terra, a gente sabe, né, que isso é proibido. Uns dizem que é bom, outros dizem que não. Então, mas a gente sabe que tudo que é em desequilíbrio maltrata, né? Como o ser humano ainda não consegue lidar com esses elementos primários da natureza, né? Então, vamos lá, vamos fazendo o melhor uso dela. Mas hoje a gente tem fogo
diversas formas, como filosoficamente você falou. O fogo, ele é uma manifestação de uma energia, ele é uma energia. E essa manifestação que vai colocar como produto luz e calor. Então, é muito bonito isso, porque se o nosso corpo é quentinho, então aqui nós temos um calor, também temos um fogo. São reações químicas que estão acontecendo. E nós somos quentinhos. E temos luz. É interessante que nós temos luz. Só que esse olho não é capaz de ver. Então, se essa queima, esse fogo tem luz, é interessante porque a física, a química diz pra gente que toda reação química libera luz e calor. Nosso corpo é quente e a nossa luz, cadê? Sônia, nosso olho não consegue ver. A gente não consegue ver essa luz, né? A não ser alguns clarividentes que conseguem ver, então, né, as nossas auras, a energia que a gente está emanando e está expandindo, os nossos corpos sutis. Mas a gente sabe que biologicamente esse corpo aqui, ele tem luz. Ele nós emanamos luz, emanamos o calor. Então, a gente entende, mas não conseguimos ver. Então, vamos que vamos, né? E também a gente tem que sentir... Disse, né? Oi? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra, né? Jesus mesmo afirma isso, que cada um tem sua luz própria, que a gente tem que se fazer brilhar através dessa luz, através das nossas virtudes. E é bem importante isso. Mas, em relação à luz, a gente sabe que no Livro dos Espíritos, ele faz citação sobre o fogo. Então vamos lá. A 974. A 974, a pergunta é: qual a origem da doutrina do fogo eterno? Né? Uhum. Então, olha, eu vou ler aqui o trechinho aqui dentro do Livro dos Espíritos, e depois vou dar o parecer de Miramês, que é por amor, tá? Então vamos lá. Então a resposta aqui. O homem, não podendo mostrar pela sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, porque para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais energética. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade e os povos modernos a herdaram dos povos antigos. É por isso também que em sua linguagem figurada ele diz o fogo das paixões, queimar-se de amor, de ciúmes e tal. Só que o fogo eterno é o simbolismo de muitos falam do inferno, né? Só que, na realidade, a ignorância fez o homem menos instruído crer que poderia apagar suas faltas no fogo do inferno, no fogo espiritual, ao qual se deu o nome, né, de inferno. Mais tarde, os mais espiritualizados passaram a descobrir que este inferno existe mesmo, porém, com mais intensidade dentro das criaturas, na coordenação da própria consciência, ou seja, o inferno interior. Não é o inferno que a gente vai desencarnar, vai morrer. É um estado de alma. Vai lá pro inferno, arder no fogo do inferno. É um estado de consciência. Sim, é o estado de espírito, da mente. É o nosso inferno interior, né? Então, completando aqui. Porém, dentro das criaturas, na condenação da própria consciência. Entretanto, ele é transitório e não eterno. Gente, eterno, fogo acaba. Somente o amor. O fogo acaba. Eterno amor, é isso, não é? Mas se a gente sentir, tem as pessoas que falam que o calor é quente, o amor é quente, a paixão. Não, o amor é equilíbrio, é harmonia. O amor é a essência da paz. Então está em calma, querido. As paixões são importantes. Estão falando apenas os suplícios, culpas, né? Os suplícios, exatamente. A gente traz lá da Idade Média, a gente traz lá dos antepassados os suplícios, as torturas, né, com fogo. Aí fala, você vai arder no fogo eterno, você vai... Mas, gente, até fogo acaba, né?
O fogo chega uma hora, acaba, não é? Então, eterno, como você disse, Sônia, nesse texto de Miramês, eterno é o amor, né? E o amor é a harmonia. O amor é um estado de essência da paz, é estar em equilíbrio, perfeito, pleno, absoluto. Penso assim, sabe, Aniette? Se Deus é amor, não é? Então, por que ele vai fazer um local ardendo em dores? Não, é a nossa mente, é o nosso interior. São as várias dores, a partir do momento que nós conhecemos o amor, temos a certeza do amor do Pai, os ensinamentos que Jesus tanto exemplificou, através do amor ao próximo, através do amai-vos uns aos outros, honrai pai e mãe, tantos sentimentos de amor. Ele não vai permitir, Deus, não vai permitir que a gente fique ardendo num fogo eterno por causa de culpas, de mazelas interiores. Não existe isso. A nossa consciência vai abrandar este fogo da culpa, dessa ação que nos maltrata, e através da nossa consciência isso vai passar, vai brandar, né? Então não existe o fogo eterno, o que existe é o nosso astral interior, o nosso sentimento que nos maltrata pelo erro que nós cometemos, vamos assim dizer, né? Então não existe penas eternas, vai arder no fogo eterno, não, né? É isso que aqui está querendo dizer. Foi a pergunta de Kardec, né? E os espíritos respondendo, né? E tem a 1009, eu não sei se vamos falar agora. Que acho legal, vamos citar o livro dos espíritos. Que complementa essa daí. Bem legal, né? A 1009 é bem legal também. A 1009 é compridinha, porque tem várias manifestações, assim, de espíritos, né? Dando a resposta. Então, para a gente poder entender a 1009, a gente tem que ler a 1008. A 1008 diz assim: a duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há aspiração imposta por um tempo dado? A resposta: sim. Quem responde é São Luís. Sim, as penas podem ser impostas por um tempo, mas Deus, que não quer senão o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se. Não é jamais estéril. Aí sim, para poder entender a 1009. Segundo esse entendimento, as penas impostas não seriam jamais pela eternidade? Aí vamos responder. Tanto Santo Agostinho quanto Platão responde no que Miramês sintetizou. Segundo, já falamos e tornamos a dizer, não existe esse tipo de corrigência que nunca acaba. O que seria se assim fosse o nosso Deus, sendo Ele todo bondade, amor e caridade? Seus filhos são seus filhos do seu mais profundo amor e não iriam sofrer penas sem remissão. Então todos, com palavras de amor, de carinho, de incentivo, diz isso, que Deus, Pai de misericórdia e amor, não vai deixar que seus filhos fiquem em pena de remorso, de culpa, pela eternidade, desde que haja o reconhecimento do arrependimento e a mudança do seu proceder. Então, eu achei bem o que diz o fogo, né, eterno, como arder na chama da culpa do arrependimento, mas abrandado pelo fogo do amor, que é Deus, em sua misericórdia para com todos quantos. Bem isso, eu acho que primeiro aqui eles explicam bem o que seria a palavra eternidade e o que seria exatamente esse aspecto de se você tem um sofrimento que não acabasse, não acabaria nunca, nós estaríamos negando a bondade de Deus. Então não tem como, se a gente tem um Deus que é bondoso, um Deus que é Pai, então nós sabemos que não existe. Então, não existe esse sofrimento eterno, não existe esse fogo queimando dentro da pessoa eternamente. Então, é ter consciência que o que muitas vezes a pessoa fica dentro de um sofrimento por não conseguir reconhecer a grandiosidade de Deus, né? Por enquanto ela
pensa num Deus que castiga, pensa num Deus que tortura, que a vontade de Deus é o nosso sofrimento. Não, é o contrário. A vontade de Deus é que a gente esteja amando. Deus é o amor, então ele tem que estar presente. O amor está dentro de nós. Então é isso que a gente busca, é nos aproximar de Deus, reconhecer a grandiosidade de Deus, que o nosso sofrimento passa a ser insignificante. Então, é só algo transitório. O que fica eternamente esse é Deus. Estigma, né? Que Deus castiga. O que fica dentro de nós eternamente é Deus, né? É um Deus de bondade, é um Deus de amor, é um Deus que é isso, e não esse sofrimento. Então, o que é a necessidade de nos aproximarmos mais de Deus para vermos a insignificância do sofrimento, que está na nossa mente. A hora que a gente começa a pensar em coisa boa com a vida que Deus, então, não é? Isso, essa é a alegria. Perfeito. Ontem nós estávamos comentando, né, Sônia? Ontem eu postei uma meditação sobre o Natal. Aí ficou todo mundo, você falando de Natal? Eu falei, gente, tem uma música do Roupa Nova que eu gosto muito, que fala sobre Natal todo dia. Então, se a gente é capaz de toda aquela alegria no final do ano, daquele mês de Natal com tudo aquilo, então a gente é capaz de ser feliz todo dia. A gente é capaz de trazer essa alegria para todos os dias. E o que nos faz tão feliz? O que nos move essa alegria, a nível até de planeta? É pensar no nascimento de Jesus, é pensar no nascimento daquele menino Jesus que chegou para a gente trazendo a boa nova do amor, que é essa luz. Ele trouxe essa luz para a nossa consciência, ele vem trazendo para a gente a mensagem de amar-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Então, que o amor está dentro da gente, então vamos lá, fazer para o outro o que você quer para você. Então, tem amor, quer ser amado? Então vamos amar, né? E dar amor. Então, essa é a luz. E esse amor fraterno é a luz do Natal, é a luz do fim do ano. Então, a gente fala que seja feliz quem souber o que é o bem. Então, esse amor que aquece, esse amor que traz dentro da gente. Então, se a gente é capaz de toda essa alegria no fim do ano, a gente é capaz de ser dessa alegria hoje. Vamos pensar que hoje é Natal. Vamos nos conectar com esse menino Jesus que trouxe essa boa nova, que é o amor. E aí sim, essa chama que vai nos aquecer, nos trazer alegria e felicidade para os dias de hoje, que estão tão difíceis para todos. Todos. Anete, isso veio a calhar porque quem assistiu Prosa Criativa domingo passado pôde ver que o entrevistado estava com uma árvore de Natal montada. E foi muito legal. Para ele entrar no clima. Não, é para renovar a esperança. Isso, então, para entrar no clima de alegria, de esperança do Natal. Então, e eu comentei isso aqui em casa. Eu falei, gente, eu vou amar a árvore de Natal. Porque, sabe, é necessário a gente saber que tudo isso vai passar. Porque aquilo é um símbolo. Isso que estamos vivenciando vai se renovar, mas a gente precisa, porque tem hora que parece que a nossa chama fica pequenininha, entendeu? Sim. Aí vem aquela explosão novamente, fala, não, vamos reagir, vamos fazer, porque vai passar. Tem pessoas necessitando do nosso amor, do nosso calor, que a chama da nossa fé se acenda cada vez mais. Então vamos nós. Às vezes as pessoas falam, mas você precisa de objeto para ter fé? Você precisa, os espíritos precisam acender vela para ver a luz, para ter o fogo da luz da vela? Nós precisamos, de montar a árvore de Natal? Não. Por isso que a gente fala, vamos trabalhar nossa mente, vamos meditar, porque o espírito fora da matéria, nós somos o espírito, nós somos esse eu pensante, esse eu que habita o meu corpo, sou eu, mas livre de toda a matéria, eu continuo sendo esse princípio inteligente, né? Esse ser pensante que está falando aqui através de mim. Então, quando nós exercitamos a nossa mente e trazemos essa consciência de amor para o coração, isso é eterno, isso é para a eternidade. A gente vai desencarnar e levar isto. Então, é esta prática que nós precisamos. Agora, os objetos,
a gente chama na psicologia de psicopontos. Às vezes precisamos sim, né? Então, quando você acende uma vela para o seu anjo de guarda, aquilo é um psicoponto, é um fogo, é uma luz. Não que o seu anjo de guarda precise daquela luz para te enxergar ou para fazer alguma coisa. Não. Isso está lá na questão do Livro dos Espíritos, que eu falei aquela hora, acho que é a questão 247, que ele fala sobre a luz. Os espíritos não precisam disso. Porém, chama-se psicoponto. Nós precisamos disso aqui na matéria. A gente precisa de algo palpável ainda. Então, montar a árvore de Natal, os símbolos de Natal e estar presente com isso. Tem gente que fala, não gosto de Natal, não gosto desses símbolos, dessas coisas, desse comércio. Porém, as luzes, o colorido, os símbolos cristãos de Natal, a história da árvore é uma, a história do Papai Noel é outra, a gente sabe disso, porém são símbolos que motivam o nosso inconsciente a trazer a esperança. É isso que você falou, Sônia, a trazer essa essência da criança divina dentro de nós. E então, vai chegar um dia, um momento que o espírito não vai mais precisar mesmo nada disso. E por si só ele consegue ter a esperança, por si só ele vai conseguir trabalhar o amor. Mas nós ainda precisamos, né, de um colorido, uma luz, essa essência que desperta a nossa consciência. Vamos falar um pouco, Sônia, sobre os médiums de efeito físico? É bem interessante. Tem médium que bota fogo, hein? Tem médium que pega fogo, que bota fogo, não tem? Tem médium que pega fogo e põe fogo, né? A gente brinca, mas é muito sério isso. Não, é sério. Só para suavizar, né? Só para alegrar um pouco, né, a história. Só para suavizar. O que são médiuns de efeito físico? São médiuns que ainda tem muita energia, que precisa de educar-se, né? Um desenvolvimento que a gente fala mediúnico. Desenvolvimento mediúnico significa educação mediúnica. Mediunidade a gente chama de médium, aqueles que têm faculdades psíquicas e como instrumentos para comunicação aqui no mundo da matéria. O que são faculdades psíquicas? São potenciais da mente que aquele eu já desenvolveu, provavelmente em outras encarnações, e ele vem para fazer utilidade dessas faculdades psíquicas, que são clarividência, clareaudiência, psicografia, psicofonia. Então, telepatia. Então, ele tem faculdades psíquicas e que ele vai utilizar para ajuda, né? Ajuda a organizar o nosso planeta, sempre para trabalhar. Porém, existem alguns médiums que estão num estado de efeitos físicos. Eles têm esse potencial. E o que acontece com eles, Sônia? O que eles fazem? Sabe, Anete, só para dar uma parte, somente para deixar assim bem claro, porque quando a gente administra um curso de médiuns, a gente explica que todos nós, seres encarnados, homens, né, seres humanos, somos médiuns, sim, né? Temos faculdades todos nós psíquicas. temos essa faculdade mediúnica através da intuição, N pontos, percepção, né? intuição. Só que uns mais comprometidos do que o outro em determinadas circunstâncias, então vem com essa faculdade de vidência, audiência, psicofonia, psicografia, né? Então, a gente é uma missão, tanto para poder consertar, quanto para poder missão mesmo de planeta, tipo Chico Xavier, tal, né? Missão planetária. Que não é o nosso caso, principalmente o meu, pelo contrário. O meu é para tentar pelo menos amenizar os estragos que eu fiz lá atrás, né? Então, vamos lá. Então, todo mundo é útil, todo mundo tem sua utilidade. Quantas vezes a gente ouviu dizer que aquela casa tem estalos, que aquela casa é mal assombrada, que a gente vê, às vezes, umas faíscas saindo do nada, né? A máquina de lavar roupa treme, pula. Isso. Tem gente que pensa, tudo isso é espírito. Não é não, gente. Não tem nada a ver de espírito. Não é. E outra coisa, é o espírito encarnado do médium. As lâmpadas de casa queimam todas, queima a geladeira, queima a TV. Tudo de uma vez só, muitas vezes. Tem coisa, né, queimando, tem fogo queimando copo, ali. Espelho, parte do nada. Quem são esses médiuns? Né? São os médiuns que muitas vezes acendem
uma vela com a mente. Você já viu isso? Eu já vi. Eu já. Trazem plantas dentro de um copo com água. Então, eu já vi d'água sem nada, assim, ó, aparece o remédio, a planta ali dentro. É muito legal. Então, eu já vi uma pessoa, que eu não posso citar o nome porque eu não pedi permissão a ela, mas que ela estava sentada no sofá e acendeu e apagou a luz com a mente, né? Isso é fácil, isso é fácil. Então, várias vezes, né? Então, tá. Mas existem aqueles que botam fogo dentro do armário, dentro do guarda-roupa. Tem vários poltergeists aí, tem vários assim, de repente aparece do nada, e a gente tem livros descrevendo isso. Tem casos aqui em Guarulhos, né? Casos de médiuns próximos daqui, de pessoas fazendo isso. Esses médiuns nada mais são aqueles que precisam ser educados, exatamente, mas estão doando ectoplasma, que é uma energia que todos nós, e gerando fogo, doamos pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, né? Então, pelas mãos, então, coração, por vários orifícios, vamos assim dizer. Vários pontos do nosso corpo, Isso. E faz com que essa energia ectoplasmática é que faz esse, entre aspas, fenômenos, né? Quem não conhece, pensa que são fenômenos. Mas são energias condensadas e a pessoa pega fogo mesmo, ela cria o fogo. Então, é muito forte. E muitas vezes são pessoas dentro de casa, normalmente é ambiente de conflito, de muito conflito. Então, é interessante, a permissão, tudo é uma organização maior de Deus. A permissão disso normalmente chama muita atenção das pessoas, chama muita atenção dos familiares. Então, é comum quando acontece um fenômeno, dito fenômeno deste, que as pessoas vão procurar entender o que está acontecendo e a família vai haver uma necessidade de espiritualizar-se, até ela entender. E este médium, quando mais calmo, mais sereno, ele para de fazer isso. Mas, normalmente, às vezes, são adolescentes, na maioria das vezes são adolescentes que têm muito ectoplasma, são adolescentes, às vezes, não precisa ser rebelde de confusão, às vezes são adolescentes quietos, tranquilos, né? Na maioria das vezes mulheres, meninas, e que elas criam esse processo. E às vezes é muito sério, porque pode colocar fogo dentro de guarda-roupa, isso no total desequilíbrio, né? É um processo muito desequilibrado para a pessoa. Então, e ela faz mesmo, faz até um pouco mais preocupante, porque muitas vezes não atinge somente objetos, matéria, mas sim, sabe aquela expressão sangue no olho? Né? Tô botando fogo pelos olhos, sangue nos olhos. A raiva, fogo pelos olhos. É aquela energia, né? Então, que isso, adolescente, quanto todos nós, que se deixarmos a ira, né? A raiva, tá? Então isso faz com que a gente até maltrate outro ser humano. Né? Mas um bichinho, né, que está ali por perto de nós, do nada o bicho adoece. Por quê? Porque foi a nossa energia. Né? Mas do mesmo jeito que a gente vê pessoas que têm um potencial de cura, um potencial de trabalho de amor ao próximo, esses médiuns de efeito físicos, quando educados, ou seja, num desenvolvimento mediúnico, mostrando para ele que é uma faculdade da mente psíquica, que ele vai ter controle e domínio, e ele vai utilizar essa energia para o bem, é lindo, ele vai fazer muita coisa linda. Mas se ele não for educado, ele se autodestrói. Não que ele vai fazer coisa ruim, porque ele vai fazer uma coisa, se ele fizer com intenção, ele vai trazer aquilo para ele e vai se destruir. Então, é altamente sofrido para o médium de efeito físico. Primeiro, ele faz isso de forma desconhecida, desordenada. Depois, ele passa a ser um processo que ele precisa conhecer, né? Ele vai precisar conhecer e fazer utilização dessa faculdade psíquica e direcionar para o bem, né? E deixar bem claro, gente, que isso não acontece só porque quem é espírita, não. Não, tá? De jeito nenhum. Às vezes é um chamado para conhecer. Como eu disse no início, todos os seres humanos. Às vezes é um chamado para conhecer a doutrina. De repente é por aí que vai ser o chamado, né? Então é um meio que vai ser para cada um. É que dentro da doutrina espírita, nós demonstramos que isso não é sobrenatural.
e não é misterioso, não é sobrenatural mesmo. Não, tá? não. Então nós mostramos Fisicamente que tudo tem lógica, tem razão, e que tudo tem, e quem domina, quem comanda tudo isso somos nós, né? Então por isso a educação. Exatamente. Cada um tem o seu potencial para trabalho como instrumento. E às vezes, um médio de efeito físico, todos os fenômenos acontecem, ditos fenômenos acontecem para chamar atenção, depois pode acabar também, ficar sereno e também não acontecer. E ele vai poder desenvolver outras faculdades também úteis, necessárias, para que ele possa ser um bom trabalhador junto à espiritualidade. Então, é muito importante como as pessoas se manifestam com este fogo, né? Com este fogo interior, que é o fogo da mediunidade. Tem um poema de Camões que fala que o amor é fogo, a chama que queima que arde sem queimar, e queima sem... Então, um poema lindo, né? É um poema muito lindo. Então, como são essas paixões? Sônia, paixão não é amor, né, Sônia? Paixão é paixão. Paixão é uma projeção que o outro é o objeto da sua carência. O outro é o objeto da sua carência. Você fala, esse é meu número, e quer pegar. Né? Você projeta no outro e fala assim, esse é o meu número, a minha cor, é o meu jeito, eu quero. Não é bem isso. Mas tudo começa pela paixão, não é? Olha, Sônia, é bem interessante que no Livro dos Espíritos fala sobre a paixão, que a paixão é importante, sabia? Ela é uma energia, um fogo que te motiva, né, a fazer muita coisa. Você pode estar apaixonado por aquilo e fazer. É sempre assim, a condição moral da situação nós é que colocamos. Então vai ser o nível de moralidade de cada um. Mas ter uma paixão está lá no Livro dos Espíritos, podem ler lá, não lembro o nome da questão. Mas ele fala exatamente que é importante e é bom. Porém, a moralidade, como é que você vai manifestar isso? Aí é outro departamento. Mas a gente tem que pensar que a projeção, quando projetamos no outro aquilo que seria bom para você, aí você pode, assim, o príncipe pode virar sapo, Sônia. Aí que é o problema maior. Quando você projeta no outro, você fala, é meu número, eu quero. Depois de um tempo você fala, não é bem esse número, não é bem essa cor que eu queria. E aí, então, as coisas mudam. Porque nós mudamos. Então, que valores são esses que a gente vê no outro, né? Então, nós temos que ter princípios absolutos. Então, no Evangelho, princípios absolutos. Sermos amigos é termos princípios absolutos, de estarmos juntos, envolvidos com princípios absolutos, né, que Cristo coloca pra gente, princípios cristãos. E o amor é algo sereno. A gente fala que o amor é e está em tudo. Ele está em tudo. Mas esse elemento fogo, né, dentro dos chakras, dos nossos centros de força no corpo humano, o fogo está no gástrico. Então, para a gente aprender e entender, a gente vive tanta experiência, é aqui. É por aqui que a gente aprende, é no gástrico, é por aqui que a consciência da gente vai abrindo. Então, esse fogo ajuda a gente a abrir a nossa consciência para o entendimento. Nossa mente, ampliar a nossa consciência, que é uma qualidade da mente. Então, por aqui. Mas na medicina chinesa, Sônia, como é que é o perfil da pessoa que tem um elemento fogo como de frente? Como é? Conta para nós. Então, primeiro para a gente poder entender que na medicina chinesa, o elemento fogo, ele atua no coração e no intestino delgado, né? Então, o coração normalmente já é o exemplo do amor, né? O coração vermelho, são sempre esses símbolos, né? Então, o fogo, ele é o elemento fogo, é o que atua no coração e no intestino delgado. Então, emocionalmente, a pessoa, ela é dinâmica, ela é criativa, ela é alegre, né? É uma pessoa que está sempre com empatia, se preocupando com o outro. Então, é uma pessoa, como eu disse lá no comecinho, uma pessoa cordial, entusiasta,
prática, né? Cheio de entusiasmo, né? Está bem sempre consigo mesmo. Normalmente a criança, no crescimento, ela está envolvida com o elemento fogo. Então o elemento fogo é fundamental para o crescimento de uma criança, né? É pelo coração. Então a gente sabe que a energia do coração sai em 12 pontos de energia para o nosso corpo, né? E nós temos também o intestino delgado. O intestino delgado, ele vai fazer parte do nosso chakra gástrico. Então, o processo de entendimento que a gente fala, tá ruim aqui, normalmente as gastrites, as úlceras estão lá mais próximo do duodeno, quando a pessoa está em desequilíbrio desse elemento fogo dentro dela. Então, é esse elemento que também faz controle da nossa consciência. A estação que está ligada com a pessoa elemento fogo é o verão. É onde ela se sente melhor. Ela vai se sentir bem no verão, recarrega a energia, né? E o elemento, o sabor amargo é o que estimula o sistema da pessoa que é elemento fogo. Então, ela precisa um pouco desse amargo para estimular. Então, toda vez que ela começa a cair energia, o elemento amargo traz para ela, tem uma tendência instintiva para ir para o elemento amargo para que ela recupere essa força. Então, mas em relação à alimentação, essas pessoas tipo fogo, como a Sônia deu o perfil, quando em relação à alimentação, o sabor amargo é o que faz o tropismo dela para dar a força de estímulo. Mas o sabor salgado vai tonificar essa energia do coração. Então, um estimula e o salgado vem tonificando. Agora, o sabor doce, né? Ele vai dispersar a energia do coração. Então, enfraquece a pessoa. Então, se a pessoa, tipo, que tem muita energia, disparar comer doce, ela vai ficar enfraquecida. E ela fica muito irritada. Então, o elemento doce para esse tipo de pessoa vai causar muita irritação, vai causar insônia, ela passa a ter uma mente muito ocupada, ela fica irritada, ou então a mente dela fica divagando, porque ela não sabe para onde ela vai, ela está sempre insatisfeita com tudo, o que vai fazer com que ela coma mais doce. E é uma ilusão. Então, o doce para essa pessoa, que ela já tem a energia dela, ela é energética, ela é aquilo, ela é verão, mas se ela disparar a comer doce, ela vai cair, ela cai, a mente fica conturbada, ansiosa, irritada, com insônia. E ela vai somatizar. Então, nesse processo de irritação, de irritabilidade dessa pessoa, ela pode somatizar e ter algum processo de paralisia, algum processo até de infarto, dependendo da idade. Ela pode causar confusão mental, até doença mental mesmo. Então, ela tem que ter um equilíbrio. Agora, o que mais harmoniza a pessoa, tipo verão, tipo quente, tipo fogo, é o alimento ácido. Então, ela se sente muito bem numa limonada, tomando uma limonada, e com bem pouco açúcar. E às vezes tem gente que fala, nossa, a limonada me faz tão bem. A gente fala, com adoçante ou com açúcar? Ela puro, sem nada. E ela sabe que aquele sabor ácido traz para ela um estado muito agradável, né? E às vezes as pessoas falam, mas quem tem gastrite pode comer? Pode, não é o ácido limão que vai, ele quando entra fica básico. Então, pode, e aí a pessoa vai se sentir muito bem. E a deficiência vai fazer, muitas vezes a pessoa com deficiência, que ela é fogo e tem deficiência desse elemento fogo, as pessoas, são tipo de pessoas que têm muito medo de mostrar quem elas são. Elas têm muito medo de expor quem são, elas têm de demonstrar, às vezes, ela sabe que o sentimento dela é excitado, mas ela tem medo de demonstrar. E é interessante que na sexualidade, ela tem vontade de sexo, o pensamento dela também é para uma atividade sexual, mas ela tem medo e dificuldade de expressar isso. Então ela fala, mas eu não consigo, eu quero, mas não consigo. E o marido reclama, ou então a minha esposa reclama, minha cabeça está cheia, eu quero, mas não consigo. Então a gente fala, ela está com o elemento fogo desequilibrado. E o que vai ajudá-la a equilibrar? A acidez natural de frutas.
verduras. Então, e se ela temperar só com um limãozinho, tá perfeito. Ou suavezinho no sal. Mas o limão para ela, então normalmente eu oriento a pessoa a fazer assim, um vinagretezinho de manjericão, né, como limão, que a pessoa pode colocar ali no temperinho e dar um aroma e um sabor para a salada. Normalmente folha, ela vai se sentir muito bem e vai dar equilíbrio nessa energia sexual, nessa energia de acalmar a mente. As frutas vão ajudar muito. Frutas ácidas vão dar para ela uma calma para a mente, um equilíbrio emocional. Então, o alimento vai ser fundamental para ajudar essa pessoa que precisa de organizar o elemento fogo. Tem alguém aqui no meu que perguntou para mim sobre os outros elementos, se precisam ter, precisa ter, olha lá, Daniel, precisa ter equilíbrio em todos os elementos ou só no fogo para ficar bem? Não, todos os elementos. Então, normalmente, a gente pede sempre que as pessoas que não sabem o seu perfil dentro dos elementos da natureza, que ela pode colocar equilíbrio na pimenta, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de algo amargo. Então, né, tem gente que dá para ter um pouquinho do sabor meio amargo, um pouquinho de sabor doce, um pouco do sabor salgado. Então, um pouco de cada elemento na alimentação, você coloca equilíbrio em todo o seu organismo. Eu tenho uma pergunta aqui do Reinaldo. Ele está perguntando como saber qual o elemento que predomina na pessoa. Ah, sim, aí tem que sentar e avaliar, né? A gente sabe que cada elemento vai afetar um órgão. Então, a gente fez isso em alguns programas atrás. Se ele buscar aí, né, no YouTube, ele vai achar um programa onde nós falamos sobre a medicina chinesa. Inclusive, Carlinha esteve aqui com a gente e ela falou com mais propriedade o perfil de cada pessoa com cada elemento. Então, a gente sabe que na medicina chinesa nós temos a água, fogo, terra, ar e madeira. O elemento ar é um metal na medicina chinesa. Então, são pessoas mais ligadas à mente, né? A esse processo todo. Então, nós temos a água, que são as pessoas mais emotivas, que nós já falamos, né? Buscando cada perfil da pessoa em cada elemento. O elemento madeira, o elemento terra. Então, gente, mas a gente tem sim, Aniette, alguns sintomas que indicam que nós estamos em desequilíbrio com o elemento fogo, não é? Sim. Principalmente no coração, o aperto. Então, toda vez que a mente da gente não consegue entender, as somatizações muitas vezes são no intestino delgado. É a passagem do estômago para o intestino. Então, ali no intestino delgado é onde a mente da gente fica ruminando, e a gastrite não é no estômago, é a duodenite, né? Então, tá ali no duodeno, úlcera de duodeno, que é muito comum. A pessoa faz uma endoscopia e ela vai ver que ela tem duodenite com úlcera de duodeno. Então, é esse elemento que a pessoa... Mas vamos também perceber que muitas vezes o problema de circulação, né, que nós temos, as varizes. Então, são esses fatores que o organismo está dizendo que nós, pela medicina chinesa, que nós não estamos bem através do nosso elemento fogo. Né? Não sei se foi isso a pergunta que a Claudinha fez agora há pouco. Né? Isso. Como descobrir todos esses elementos e como a gente está. As doenças vão somatizar. Então, a pessoa, ela é do perfil fogo. Então, é uma pessoa mais ansiosa, fala rápido, pensa rápido. Então, são pessoas energéticas, né? A gente fala, são pessoas proativas, energéticas. E elas, normalmente, são pessoas quentes, né? Transpiram mais, têm a face mais vermelha, ruborizada. Mas quando ela está mais vermelhinha, pele brilhante, ela está bem, ela está em equilíbrio. Mas quando a mente dela começa a ficar confusa e ela começa a ter reações, normalmente do pericárdio também, envolve todo o coração. Então, quando a mente começa a não entender, e se a pessoa não tiver um elemento do coração equilibrado, normalmente são pessoas maldosas, né? Elas são controladoras, mas elas acabam fazendo mal para as pessoas, porque a própria mente dela, a pessoa não dorme, fica desequilibrada. Então,
É uma pessoa que ela faz mal para ela e para as pessoas que estão em volta, porque ela não vai se sentir bem. Então, o que ela tem que buscar? Uma boa saladinha temperada com limão, porque o ácido vai dar esse equilíbrio para ela bacana. E ela gosta disso, ela gosta dessa salada, ela gosta de frutas, ela gosta de salada. Por quê? Porque ela se sente bem, ela sabe que ela se sente bem com esse tipo de alimento. E apesar do doce ser um elemento comum, um alimento comum para 99,9% das pessoas, porém, agradável a todos, é o elemento que mais vai prejudicar essa pessoa. Tá? O chocolate, quem adora comer chocolate aí, que muitos são até compulsivos, né? Sim, mas isso essas pessoas... mas quando ela começa a se autoconhecer, ela sabe que o chocolate que ela vai escolher é o meio amargo. Então você vê que tem pessoa que fala, eu gosto do amargo, eu gosto de 70% cacau. 70%, por quê? 75%. Porque aquele sabor amargo, para ela, é agradável. Né? E tem gente que fala, não, para mim tem que quanto mais doce, melhor. Por quê? Então, cada pessoa tem um paladar diferente e um elemento no alimento, né? Um elemento do alimento que se harmoniza. E também as doenças que ela vai ter em relação a isso. Então, só para dar como você disse há pouco, que o elemento fogo, ele tem a ver com a estação verão, né? Isso. Mas agora nós estamos no inverno. E o elemento fogo, que é elemento fogo, adora no inverno aquecer-se na lareira, quem tem lareira. Sim. Acender um fogãozinho de lenha, que nem você tem, eu tenho. Sim. Né? Sim. Então, a gente pode estar usando desses artifícios para se aquecer. Isso. Né? E se a pessoa, por exemplo, no inverno, é o tipo do momento que a pessoa tem que dormir cedo. Ela não pode ficar muito tempo na friagem, ela não pode ficar no tempo mais frio. Se ela se recolher mais cedo no inverno, dormir um pouco mais no inverno, o verão ela fica mais forte. Ela está mais forte no verão, porque agora é hora de se recolher e se aquecer com a natureza. Então, as pessoas tipo fogo, agora é hora de dormir mais cedo, acordar mais tarde, ficar mais tempo na cama quentinho, acende fogo por perto, fique bem, bem aquecido, para no verão ela ficar ótima. Aí no verão ela vai passar muito bem. Quente, né? Tudo, um chazinho quente, caldo quente, meinha no pé, aquecedor. Um cafezinho adoçado somente com a canela, não precisa colocar açúcar. Bem pouco açúcar. Pouco açúcar, porque onde ela vai perder energia com açúcar. Canela vai perder energia com açúcar. É bem interessante. Mas eu quero falar, para a gente finalizar, falta pouco para finalizar, sobre o Sagrado Coração de Jesus. Tem um fogo no coração dele. Que fogo é esse? De onde veio essa imagem? De onde veio isso? É bastante interessante. Século XVII, 1673. Tem uma freira na França chamada Margarida Maria de Alacoque. Ela tem uma visão de Jesus. E no coração de Jesus tinha fogo. Ela olha e vê o fogo no coração de Jesus. Mais tarde, anos mais tarde, uma beata em Portugal também teve a mesma imagem, a mesma visão de ver Jesus com um coração, a figura de um coração com fogo no peito. E depois, essa que primeiro viu, Margarida Maria de Alacoque, ela se tornou santa. Por causa dessa, foi a primeira que teve essa visão. E ela, então, cria-se uma cultura de devoção a essa imagem que ela viu. Foi pintada, hoje a gente sabe que foi pintada por muitos artistas desde então, e hoje a gente tem o Sagrado Coração de Maria, que também tem um coração com fogo. Então a gente fala, como tem fogo no coração, né? É o fogo do amor, né, Sônia, que a gente já falou. E esse aspecto desse coração que hoje existe, igrejas do Sagrado Coração de Jesus, né, do Sagrado Coração de Maria. A gente sabe que na França existe a Sacré-Cœur, né, que é a igreja do Sagrado Coração. Na França, em Paris, né? Mas em Paris, mais na periferia de Paris, é uma imensa de uma igreja, que é a igreja do Sacré-Cœur. Então, é o Sagrado Coração, a igreja do Sagrado Coração. E é por causa desta freira. E é esse aspecto desse
desse amor, o amor pelo coração. E a gente sabe que Jesus trouxe isso pra gente, esse amor pelo coração, que a gente tem que ou é, né? Não é mesmo, Sônia? É tudo que a gente tem que buscar, é pelo coração. Então, se as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos forem pelo coração, está aqui a doutrina, então os ensinamentos do Evangelho, todos nos esclarecendo, a todo instante mostrando para a gente. O conhecimento é importante, mas o conhecimento sem amor é tirania. Né? A gente sabe disso, já foi dito por filósofos, pensadores. Então a gente sabe que não tem como trabalhar, ter um conhecimento se não tiver amor, se não tiver coração. O apóstolo Paulo já também falava, podemos falar em línguas, falar tudo que for, falar, mas se não tiver amor, não vai adiantar, de nada bastaria, né? De nada, não adiantaria de nada. Então, esse fogo do amor é muito lindo. E aí eu fui tentar entender, que eu gosto muito do Sagrado Coração de Jesus, de onde veio essa imagem. Lembrar também que a nossa artista, né, brasileira da Semana de Arte Moderna, 1922, Anita Malfatti, primeiro quadro que ela pintou foi o Sagrado Coração de Jesus. Então, tem uma história, uma artista linda, de uma trajetória linda brasileira. E ela também, esse lado artístico, né? O primeiro quadro que ela pintou foi o Sagrado Coração. Um quadro simples, mas muito lindo, muito simples, da imagem de Jesus com o fogo no coração. Então, esse trabalho é lindo, não é, Sônia? Perfeito, o amor é o que move tudo, né? A gente tem que usar o amor e a razão, né? Mas o amor é tudo que a gente faz. E se não tiver amor, é tudo perdido, né? Então esse fogo, esse calor que a gente diz que vem do coração, né? Que é o amor, que é o sentimento maior, que é a compaixão, que é o carinho, que é o respeito, que é tudo isso que são a caridade, que é o que simboliza o amor em ação, é lindo. E na figura da expansão do coração de Jesus e de Maria, através do fogo, através da cor vermelha, que é o símbolo do fogo, né? Demonstra que eles são puro amor, pura doação. Puro amor mesmo. É muito lindo, né? E a gente vê muitas vezes que o fogo não é a manifestação física, mas é a luz, né? Que muitos povos têm o fogo como luz, né? O símbolo. Na mitologia grega nós temos a divindade, né? A divina Hestia ou Vesta, que o símbolo é o fogo. Ela nunca foi feita uma escultura dela por nenhum artista. Ela não tem uma personificação, mas o símbolo dela é a lareira. Então, acender uma lareira é ter espiritualidade dentro de casa. É muito lindo, né? Minha avó, tudo que acontecia, nascia em Aparecida, então, acenda uma vela para Nossa Senhora Aparecida, acenda que ela te ajuda. Mas a gente sabe hoje que os anjos não precisam também dessa luz, dessa vela. Isso é um processo cultural, né? Mas todos nós temos no coração essa luz maior que para nós é o Evangelho. É o Evangelho do Cristo. Isso para nós é a nossa luz, né? É o nosso que clareia o nosso caminho. Eu só quero dizer, sabe, Anete, que uma experiência que eu passei há uns anos atrás, dentro da empresa que eu trabalhava, AWS, foi feito uma dinâmica conosco, de a gente ir eliminando tudo aquilo, ou melhor, primeiro a gente fez uma relação de tudo que era importante para a gente, para a vida da gente. Então ali entrou família, trabalho, viagem, entrou um monte de coisa, pai, mãe, tudo, filhos. Aí, num determinado momento, foi pedido que nós fôssemos eliminando aquilo, e o sentimento que viria. Bem, eu cheguei a eliminar tudo. Só uma coisa que poderia deixar. Eu só deixei essa coisa, que é a fé. Porque eu pensei, se eu perder a fé, não adianta ter o resto. Tudo é necessário ter a chama da fé acesa dentro de mim. Pois se eu tenho amor, com fé, tudo vai resolver. Então,
Por que eu lembrei disso? Porque muitas vezes a gente acha que está difícil. A gente está perdendo tudo. Está perdendo salário, está perdendo família, está perdendo amigos. Mas vamos pensar. Não perdemos nada. Tudo que adquirimos é nosso. Não perdemos, porque o sentimento fica, o amor fica. E se temos fé em Deus, se temos esse abraço gostoso que eu estou recebendo aqui agora, de amores que estão na espiritualidade e que resolveram me visitar nesse instante. Meu avô Júlio, é difícil, mas é tão gostoso. É um compromisso que eu tenho com a espiritualidade da vidência. E que hoje ela só abre quando é necessário ver. Então, muito obrigada por eu ter essa fé que nos momentos mais difíceis da minha vida é com ela que eu me apego. E muito obrigada por aquecer o meu coração com esses amores que estão ao meu redor, encarnados e desencarnados. E assim eu finalizo, agradecendo a todos vocês por mais essa oportunidade de adentrar em seus lares, de falar um bocadinho. Muito obrigado a todos da equipe e aos ouvintes. Que Jesus abençoe cada coração, cada lar. Desculpa a emoção, mas... não, muito lindo. Sua sensibilidade, é a sua sensibilidade. Beijo, obrigada pelo programa de hoje. Bom fim de semana, boa semana. Claudinha, suas considerações? Quero agradecer aí aos ouvintes, né, que participaram conosco. Pedir desculpas aí pela oscilação aí do YouTube, né? Eu recebi alguns feedbacks aqui pelo WhatsApp de que tá travando muito. Mas agradeço a participação. Até a próxima semana. Obrigada, equipe, e obrigada a todos. Obrigada, Sônia, pelas suas considerações. Obrigada, Claudinha. Eu fico feliz. Abraço para os seus pais, que eu sei que estão lá numa quarentena, gratidão, né? Mas grande beijo, tá bem? Sua mãe é Marlene. Marlene, sua mãe? Marlene. Grande abraço para ela. Eu sei que tá ali junto com a gente. Obrigada. Então, muito obrigada também, tá? Hoje eu tô muito feliz com o seu sorriso. De início ao fim do programa, você hoje está sorrindo. Tô feliz, preencheu aqui dentro para mim, tá bom? Rony? Que bom. Agradeço a participação do público, peço desculpa pelos problemas técnicos que a gente teve no YouTube. Facebook, acho que deu tudo ok, da Rádio Vivência e da Soninha também. E dos nossos ouvintes das rádios também web que foi transmitido ao vivo, foi tudo ok. Muito bom. Agradecer a cada ouvinte que ainda está aqui com a gente, conversando. Formamos aqui uma família, uma sala de bate-papo, assim, um bate-papo muito gostoso. E hoje a gente sentir um pouco desse elemento fogo que estava dentro do nosso coração. Agradeço a Sônia pelas palavras carinhosas, a toda a espiritualidade amiga que está aqui nos envolvendo, nos sustentando e participando com a gente do melhor para vocês, amigos, que estão aí nos ouvindo, participando com a gente, e estaremos juntos semana que vem, sexta-feira que vem. Vamos agora só o nosso exercício para a equipe relaxar, 1 minuto, 3 respirações para a gente só relaxar, ficar tranquilo e fazer o nosso fechamento. Então agora vamos respirar, fazermos 3 respirações suaves, compassadas, inspirando, elevando o nosso pensamento ao Pai e agradecendo por todo o momento que estivemos juntos. Respire, relaxe seu corpo, traga esse oxigênio que vai
harmonizando todo o seu corpo. Inspire. E que essa inspiração seja de gratidão ao Pai por estarmos juntos, por estarmos aqui e agora. Expire, sinta o seu corpo agora mais harmonizado. Inspire e agradeça a todos que estão à sua volta, porque cada um participa para o seu dia ser o melhor, para o seu dia ser mais feliz, para o seu crescimento. Expire. E agora sinta que você é um só, junto ao seu anjo de guarda. Gratidão a todos, que possamos estar fortalecidos para todas as horas deste dia, para o nosso fim de semana, até sexta-feira que vem. Gratidão a todos, fiquem na paz. O programa Saúde e Bem-Estar termina agora e convida você para um novo encontro. Sexta-feira, às 10 horas da manhã, participe também pelas redes sociais. Programa Saúde.